E tudo começa, essa história começa quando o Murilo vai para o Rio. O Murilo é daqui de Juiz de Fora, ele vai para o Rio, ele é de 1901, e ele vai para o Rio em 1921, vai para trabalhar. Então, ele vai com 20 anos, né? E lá, então, ele encontra o Ismael Neri, que era um ano só mais velho que ele. Então, o Ismael, assim, e aí ali começa uma amizade profunda, né? Uma amizade rara, né? Que eu falei rara por causa dessa proximidade. Assim, o Ismael foi um grande incentivador e era um personagem que reunia também em torno dele muitas essa intelectualidade modernista do Rio de Janeiro da época, né? Dos anos 20, né? Nesse instante, existe uma vida de relação assim, cultural, trocas intelectuais e artísticas no Brasil, que numa década, como todos sabem, muito propícia, né? Muito assim aberta à inovação, quer dizer, não só aberta, como que estimulava a criação estética livre e a circulação de ideias, né? Essa espessura da vida cultural brasileira do tempo, é nela que se inclui esse diálogo entre o Murilo Mendes e o Ismael Neri, né? Eu sei que ele é muito singular, que ele assim tem particularidades, mas assim essa particularidade ela vai ganhar assim contornos se nós assim de alguma maneira pensarmos esse encontro, essa amizade, essas trocas, né, artísticas, intelectuais aqui, como incluídas dentro de um grande cenário cultural do país, né? E um momento, então, de muita força para nós, né? E assim, isso acontece não apenas na capital do Brasil, então, quando eles vão se encontrar lá no Ministério da Fazenda, né, no departamento ali do patrimônio. É curioso até que esses dois artistas estão assim rebeldes, né? Então, que tem uma biografia, uma inserção tão de oposição ao establishment, né? Vão se encontrar como funcionários públicos, digamos assim, né? Isso é alguma coisa também da vida brasileira, assim, né? Que tem no Machado, no Guimarães Rosa, no Cabral, esses funcionários públicos, assim, né? Drummond, né? Quer dizer, homens de imaginação libérrima e, ao mesmo tempo, de inserção profissional muito tradicional mesmo, né? Ao nos revelar Ismael, Murilo se autorretrata. E ele desvela, na verdade, a essência dos dois seres complementares, tanto de Ismael quanto dele próprio. E, de certa forma, eles são adversativos. E, por isso mesmo, unidos por uma grande amizade. O poeta Murilo Mendes apresenta-se também como crítico de arte nos textos que compõem esse álbum de arte aqui, que é Ismael Neri e Murilo Mendes Reflexo, de nossa autoria. Neste livro, os quadros de Ismael, eles são abordados tanto quanto a personalidade do pintor, da sua poesia, o que já antecipa o Ismael como crítico. É a nossa proposta nesse livro de Ismael Neri e Murilo Mendes, apresentar toda a referência de Ismael Neri coletada na obra de Murilo Mendes, em seus livros de crítica, em revistas, jornais, em seus poemas, assim como a produção ismaelina a respeito de Murilo Mendes. O Ismael pinta o Murilo Mendes 3 vezes, né? Faz o retrato. Então, esse retrato é de 22, então é logo depois que eles se conhecem. Tem esse tom expressionista, né? Ele ainda não era, o Ismael ainda não estava trabalhando com surrealismo, né? Depois, em 23, né? E aí é uma obra que parece que tem a inscrição do Murilo Mendes, né? Que ele fala Murilo Mendes por Ismael Neri, né? Aí já tem também um outro tipo de representação, ele vai, né, clarear bastante. E aí
um retrato aí dos dois, né? O Murilo e o Ismael, que aí é de 1934. Então, nesse autorretrato de 1927, há alguma coisa nele que vocês poderiam notar, quer dizer, que esse quadro tem, então, o próprio Ismael Neri no centro dele, né? Sentado no centro dele. Ele ocupa, então, de uma maneira assim quase escultórica, o centro do quadro. Ele está com uma camisa branca e uma calça preta. Certamente também esse contraste é significativo aqui, não apenas em termos de um jogo de cores, de uma oposição que existe no coração desse trabalho, mas também como algo que busca fornecer uma identidade assim móvel, né? Muito conflitante. Então, ele está com uma mão voltada para o chão, a outra espalmada para cima também, né? A mão direita espalmada, voltada para cima e a direita para baixo, e a esquerda para baixo, né? Então, também nesse gesto que já implica assim essa dualidade que tem tanto na roupa. Aliás, a camisa é uma camisa assim russa, não é? É assim certamente uma reminiscência do Chagall, que ele conheceu em Paris, numa das 2 viagens que ele fez a Paris, né? E ele teve uma fase chagalliana importante, né? E esse quadro certamente é um quadro de inspiração chagalliana. Então, a figura aqui, o autorretrato, ele já em si mesmo, ele já tem essas dualidades conflituosas aqui, né? Mas quando a gente observa, sai da figura aqui centralizadora para os lados, então do lado esquerdo nós temos uma paisagem carioca, né? Um coqueiro, o mar, algumas casas assim simples e o Pão de Açúcar. E do lado direito do quadro, a Tour Eiffel e assim aqueles edifícios típicos de Paris, né? Então também aqui uma composição que une o Brasil e a França, une assim, e o Brasil aqui um pouco figurado propositalmente como algo assim mais menos civilizado, digamos, né? Mais próximo de alguma coisa que é ainda assim quase bucólica, né? Perto da cidade, então, cosmopolita de Paris, assim, que aparece desse lado, e ainda ali em torno da cabeça do Ismael Neri, nós temos do lado direito dele, que seria assim o busto de uma figura masculina que a gente identifica como Murilo Mendes, com facilidade, né? E do lado esquerdo dele a figura feminina, que é a da Dalgisa Neri, a Dalgisa Neri que foi figurada em inúmeros de seus quadros, né? Então nós temos aqui a mulher, o amigo, o Rio de Janeiro, Paris, o civilizado, o primitivo, assim, o aberto, o fechado, alguma coisa assim, o preto e o branco, a coisa do terreno e do celestial, uma série de coisas que compõem aqui, como eu estava dizendo, né, isso que me interessa aqui, que eu fiz um comentário muito breve desse quadro, mas que eu acho um quadro a ser assim sempre considerado na concepção mesmo de arte que tinha o Ismael Neri, que era acompanhado nesse sentido pelo Murilo Mendes, né, que tem essa abertura aqui, né, justamente, né? Neste álbum que nós organizamos, nós tentamos fazer dialogar as imagens ismaelinas com as palavras murilianas. Nós relacionamos umas às outras de modo variado, multifacetado. Em alguns casos, isso é importante, pode surgir problemas quando nós tentarmos separá-los, separar um do outro. Isso porque a interdependência entre ambos é tão essencial que, ao deslocá-los, poderíamos perder o sentido coerente. Aí nós vamos pedir ajuda a um grande teórico, Klaus Kliver. E Klaus Kliver nos alerta. A ilustração de um livro
pressupõe normalmente a preexistência de um texto verbal, e desde que ela esteja ao lado do texto, os leitores perceberão suas divergências e correspondências com o texto que ela ilustra. Indo mais além, podemos perceber uma das características de Murilo, que constituiu em utilizar o gênero da equifrase, o gênero equifrástico, equi, fora, frase, da frase, que é esse diálogo, imagem, palavras. Uma ideia modernamente interfacial em sua obra literária. No gênero literário, que mais se assemelha a ilustrações do livro, o Bildegedicht, ou poema equifrástico, o leitor é convidado, igualmente, a examinar a relação entre o poema e a obra visual, evocada pelos versos, se encontrarmos correspondências evidentes, e podemos decidir ler o poema com uma tradução do texto visual. É uma viagem possível a fazermos no MAN. E nossa decisão, seja qual for, afetará a maneira de lidar com o poema e o uso que dele fazemos. E foi graças ao Murilo que a gente tem a obra do Ismael, porque o Ismael ia desenhando, ia pintando, ia jogando fora, e o Murilo, então, ele vai recolhendo escondido do Ismael, né, e vai juntando uma grande coleção de obras do Ismael Neri. Depois que o Ismael morre, em 1935, se não me engano, em 35, ele organiza uma exposição com as obras do Ismael, né, e publica alguns poemas do Ismael, que ele também, né, escrevia poesia, né, e depois, em 65, porque aí a Adalgisa sai, porque eles moravam com a mãe, né, do Ismael, sai, me parece, os filhos crescem. Depois disso, o Ismael fica meio esquecido no Brasil, então o Murilo entrega aquela coleção, né, que ele havia guardado, devolve para a família, para a Adalgisa e para os filhos. O Ismael teve 2 filhos. E eles, então, passam a vender em 65. Eles vendem, mas aí, assim, também é uma outra questão do Ismael. Eles passam a vender, a família vende boa parte, né, daquela coleção, e os colecionadores já estavam de olho, e aí aquilo a obra do Ismael atinge um preço alto, e com isso também tem pouca obra do Ismael nos museus, né? A maioria da obra do Ismael a grande parte está em posse dos colecionadores. Então foi uma relação assim. Então o Murilo foi responsável por guardar esse acervo, né? Porque ele pedia para jogar fora, inclusive no leito de morte ele pede 2 coisas ao Murilo, uma para ele seguir o catolicismo e outra para ele jogar fora as obras que ele tinha guardado. Essa o Murilo não, porque ele achava que era uma exposição, ele não queria uma exposição muito íntima dele, isso o Murilo não faz, né? Na verdade ele promove o Ismael Neri. O pesquisador Silviano Santiago considera que a crítica especializada, por muitas vezes, não deu a importância devida à conversão de Murilo Mendes ao cristianismo e como isso interferiu em sua produção literária. O poeta reorientou o modernismo brasileiro, inspirando-se na tradição do penitente medieval e no ideário político-social de São Francisco de Assis. Parte da ligação às tradições franciscanas está associada ao livro Peregrinações Franciscanas, escrito por Johannes Jorgensen, em edição francesa publicada em 1922. O exemplar, lido a 4 olhos por Murilo Mendes e Ismael Neri, com grifos dos 2 artistas, pertence hoje ao acervo da Biblioteca do Museu de Arte Murilo Mendes. No livro é possível ler as seguintes palavras escritas por Murilo. Este livro contém as páginas 175, 176 e 240 anotações de Ismael Neri e as suas iniciais autógrafas. É um livro relíquia. Rio, 6 de abril de 1934, Murilo Mendes.
A condição de relíquia foi, portanto, atribuída pelo poeta no dia da morte do amigo. No exemplar lido pelos amigos artistas, é possível identificar inúmeras margens sublinhadas, com linhas verticais simples ou duplas, dos dois lados do texto, onde as linhas verticais duplicadas reiteram a importância maior do trecho. Também há grifos horizontais em alguns parágrafos. Santiago define as seleções como escolhas impulsivas, pertinentes, delicadas, amorosas e reflexivas. O fato de as marcações com as iniciais de Ismael Neri estarem presentes em apenas 3 das páginas assinaladas leva a crer que os demais grifos foram feitos por Murilo Mendes. Embora diferentes, de temperamentos opostos, Murilo Mendes readquiriu sua fé por influência de Ismael Neri. Em conversa com o Amoroso Lima, tempos depois, Murilo narrou-lhe um fato que justificava sua opção e a de Ismael pelo moderno catolicismo brasileiro, onde encontraram liberdade dentro da fé e da igreja, pois um amigo que acabara de sair do Partido Comunista, na mesma época em que o poeta deixara a ação católica, foi importunado pelos ex-companheiros como traidor, enquanto Murilo não passara por nenhum constrangimento por ter deixado a ação católica. Foi então Murilo Mendes que, influenciado ou não por Ismael Neri, anunciou a nova fase do catolicismo brasileiro, e essa posição precursora dos dois amigos talvez tenha contribuído para o silêncio dos críticos católicos sobre a obra dos dois. Uma das questões que sempre se comenta em relação ao Ismael Neri é que ele teria sido, então, o inventor desse sistema essencialista, né, do essencialismo, e que era uma espécie, então, de substitutivo, uma palavra talvez inadequada, mas de alguma forma, uma derivação do pensamento cristão, né? Que então assim dizia o seguinte, que para se conhecer em profundidade as coisas e os seres, né, é preciso então se emancipar das dimensões, das referências espaço-temporais imediatas. É impossível conhecer em profundidade alguma coisa ou alguém situado num momento específico do tempo e do espaço. É preciso, ao contrário, ampliar. Essa ampliação é quebrar esse molde, quebrar essa perspectiva una e buscar, contrariamente, alguma coisa que perceba ou busque perceber esses objetos, esses sujeitos também, né, na sua aparição, né, quase que numa espécie de balé ao longo do tempo e do espaço, né? Então, o Ismael Neri tinha essa proposta, que era uma proposta que vai ser desenvolvida profundamente pelo Murilo Mendes ao longo de toda a vida, mas principalmente na sua primeira parte, né? Então, seria possível nós lermos aqui diversos poemas, de As Metamorfoses, que é um livro muito importante do Murilo Mendes, em que ele, assim, ao invés de pensar na identidade, digamos, sobretudo da mulher, né, que é uma figura, assim, essa é uma outra, ali, digamos, uma intersecção entre esses dois artistas, né, a importância do feminino na obra de ambos, né, e isso, então, quer dizer, a figuração da mulher, tanto na pintura do Ismael quanto na poesia do Murilo Mendes, ela, assim, busca a compreensão do feminino e aí, dentro, inclusive, dessa ideia da sensualidade e do erotismo, né, ao longo, pensado assim como uma espécie de sequência, não como um ponto fixo, mas como alguma coisa assim que vê as diferentes idades da mulher. A maior parte dos textos escolhidos para comporem nosso álbum foram pesquisados na mesma fonte onde
Davi Arrigucci Júnior, ilustre professor da Universidade de São Paulo, fez sua recolha, prefaciou e publicou Recordações de Ismael Nery. São 17 textos, em forma de artigos, que Murilo Mendes escreveu para o jornal O Estado de São Paulo e para o suplemento de Letras e Artes do jornal Amanhã, do ano de 1946 até 1949, sob sua amizade com Ismael Nery. Isso aconteceu 12 anos após a morte de Ismael. Segunda orelha do livro consiste num retrato da consciência crítica da intelectualidade brasileira de mais de meio século atrás, onde um clima de amorosa exaltação é instalado e em que o insólito seria a regra, porque era ele, porque era eu, Murilo e Ismael. Esses textos do Murilo Mendes, de 1948, cerca de 15 anos depois da morte do Ismael, são textos que guardam ainda um impacto muito grande, né? Muito profundo mesmo. E eu diria assim, eu até já defini isso lá no livro lá atrás, que tanto tempo já faz, como quase uma vida de santo, uma hagiografia, como se o texto que ele escrevesse, as recordações de Ismael Nery, propostas pelo Murilo Mendes, fosse quase uma hagiografia. E com coisas assim muito impressionantes e declarações muito impressionantes, né? E então, por um lado, a gente imagina que, passado o tempo, o nosso poeta, então, indo para a Europa, se fixando por lá, conhecendo artistas tão importantes, sendo amigo muito próximo de alguns dos artistas mais importantes italianos, né? Desde ali o Magnelli, sobre o qual ele escreveu um texto muito forte, que o Magnelli respeitava muito, mas outros artistas italianos plásticos, ou mesmo compositores como Luigi Dalla Piccola. Então a gente imaginaria que o Murilo Mendes, nessa jornada assim já europeia, digamos, né, ele assim tivesse, quem sabe, esquecido do seu amigo paraense que ele encontrou em 21, que morreu em 33, e que de alguma maneira ele tivesse superado, por assim dizer, né, não o afeto pelo Ismael Nery, mas digamos assim, as lições estéticas e as lições assim que ele de alguma maneira teria colhido nesse contato, né? Mas num texto de 1972, do qual eu vou ler aqui um trechinho para vocês, 72, o Murilo Mendes morreria 3 anos depois. Ele está com 70 anos. O Ismael Nery já morreu praticamente há 40. E ele, então, num livro que foi escrito pelo Antônio Bento, que é um livro, então, o Antônio Bento solicitou do Murilo Mendes um breve texto. Ele faz uma introdução de 2 páginas, muito bonita, e uma introdução, então, em que ele revisita o velho amigo, né? E aqui a gente percebe a permanência, não apenas do afeto, mas assim da presença ainda estética, né, do Ismael Nery. E ao mesmo tempo a continuidade do elogio, né? Então tem aqui algo que eu queria dizer aqui, né? Então vou ler o retrato que o Murilo Mendes faz. Ismael Nery, alto, moreno, elegante, olhos à feição dos orientais, cabelos escuros, olhar intenso, tinha sangue índio, extremamente cortês, dançarino desenvolto, sempre disposto ao diálogo. Sua casa no Rio tornou-se um centro de reunião de poetas e artistas. A bela Adalgisa cumpria com propriedade e discrição seu papel de dona de casa. As reuniões prolongavam-se até tarde da noite. Todos admiravam a inteligência de Ismael. Muitos, entretanto, o negavam ou subestimavam como artista, revolucionário demais para a época. Ele, precipuamente, poeta, pensador, filósofo sem sistema escrito, criara um sistema falado, o essencialismo,
era um comentador prodigioso dos fatos cotidianos, nacionais, internacionais e cósmicos. Vejam aqui, então, ainda como no final da vida essa presença ainda está lá, né?